Bom dia, meus queridos. Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai fazer uma breve revisão para avaliação, né? E esse vídeo é mais voltado para os alunos que estão em casa e porque a gente vai fazer uma revisão na sala de aula também, tá bom? Então vamos lá. A gente viu inicialmente o parnasianismo e a gente notou como o conceito de arte pela arte era importante para eles, né? Uma coisa muito importante para vocês entenderem o parnasianismo é que a arte, para eles, é um fim em si mesmo. A maneira mais fácil de compreender isso é que para eles a arte era algo como decorativo, certo? Então, era como se fosse um quadrozinho que você põe ali em cima do piano para enfeitar. Não tinha esse caráter de pesquisa, de pensamento, como tem a poesia romântica anteriormente, certo? Então, a gente viu que os românticos tentam fazer por exemplo, o Álvares de Azevedo procura fazer uma pesquisa sobre a alma humana, tenta pensar sobre o sofrimento, sobre a dualidade da alma. Nada disso vai ser pensado pelos parnasianos. Para eles, a arte é simplesmente uma decoração. E é isso aí que vocês têm que entender quando forem pensar em arte pela arte, ok? Bom, aí a gente passa para o simbolismo brasileiro, com Cruz e Souza. A gente sabe, então, que o Cruz e Souza foi filho de escravos, recebeu um apadrinhamento do senhor de escravos, que era proprietário dos pais dele, né? E, por causa disso, e também por seu próprio esforço, obviamente, por ser um menino extremamente esforçado, inteligente, e junto com a oportunidade de poder estudar, ele consegue, então, se formar em direitos, consegue se formar e consegue passar num concurso público, né? Um cargo público excelente. Só que ele é impedido, como a gente sabe, ele é impedido de tomar posse nesse cargo por ser negro, né? Então, o racismo atingiu o Cruz de Souza de forma muito profunda durante a sua vida, certo? Bom, aí a gente vai para a questão da transcendência versus o corpo, que é uma questão muito importante para a gente entender o porquê de um possível motivo de o simbolismo brasileiro. Meu cachorrinho está aqui, gente. Aqui ela, que bonitinha. Uma questão importante da gente entender por que a transcendência é uma coisa importante para o Cruz e Souza, né? Uma pessoa, então, que foi impedida de trabalhar, de ter um bom emprego, justamente por conta de ser negro, encontra ali, talvez, seria uma explicação possível, que ele encontre no simbolismo, na transcendência, uma possível fuga dessa opressão sobre o seu corpo, né? Porque, como a gente vai ver, como a gente viu, na verdade, a transcendência se opõe ao corpo, à carne, né? Então, se de um lado nós temos o corpo de uma pessoa oprimida, do outro nós temos a possibilidade de alcançar abstrações, né? De escrever sobre coisas que estão além do dia a dia, além da compreensão e, portanto, coisas transcendentais. E é nesse sentido que vai o simbolismo. O simbolismo, então, adota a arte pela arte. O simbolismo francês pegou esse conceito também, e os brasileiros pegaram esse conceito de arte pela arte, mas de uma maneira diferente dos parnasianos, que seria uma religião, uma proposta de adotar a arte pela arte, não como algo decorativo, né, mas algo transcendental. A arte como um fim em si mesmo, mas o fim em si mesmo seria a transcendência, seria alcançar, então seria como se a poesia fosse o próprio fim, mas para alcançar o máximo do seu potencial, até alcançar um padrão semelhante ao da religião
e ao da filosofia, certo? Então, a poesia seria seu próprio fim, mas o seu potencial seria enorme. Seria ali o de alcançar uma reflexão muito forte, uma transcendência muito forte, ok? Bom, aí a gente já falou da questão da transcendência versus o corpo, e a gente chega na questão da sonoridade, né? Como a gente viu, a música era muito importante para os simbolistas, porque eles tinham, dentre as artes, para eles, a música seria essa arte mais transcendental, essa que procura alcançar o incompreensível, né? Então, enquanto certas artes, como, por exemplo, o romance procura contar uma história, né? Portanto, ali é possível fazer uma compreensão, certo? Enquanto que a música teria aquilo de incompreensível, o ritmo, as notas musicais, o compasso, tudo isso se juntaria para formar algo que a gente não consegue compreender. Daí, os simbolistas veem na música algo que é transcendental. Então, eles pegam essa questão e trazem para a poesia. Só que a poesia não é musicada, a poesia deles não é musicada. Então, como é que eles vão fazer a transcendência na sua música, na sua poesia, perdão? Por meio da literação, da assonância, da rima, das figuras de linguagem que dizem respeito à sonoridade, né? Então, a gente vê de maneira muito abrangente a sonoridade nos poemas dos simbolistas, certo? Por meio da literação, da assonância, da rima e outras figuras de linguagem sonoras, certo? Por fim, então, a gente já falou da questão da arte pela arte como religião e filosofia, e a gente passa para a matéria de gramática. Vamos falar bem brevemente, porque isso já foi bastante trabalhado em sala de aula e na plataforma. Vocês fizeram vários exercícios, vocês fizeram um exercício de tentativa de reconhecimento empírico do fenômeno da crase. Então, eu vou falar bem brevemente do que seria isso, só para vocês rememorarem e terem fresco aí na memória antes de fazer a prova, ok? Então, a crase é simbolizada pelo acento grave, que é esse acentozinho virado aí de maneira oposta, né? E, como a gente sabe, como a gente viu nas aulas, a crase nada mais é do que a junção da letra A, da preposição a, com o artigo a. Portanto, sempre que tiver aí dois as juntos, a gente não escreve eles juntos. A gente não escreve eles separados, perdão, a, né? A gente escreve eles juntos e simboliza essa junção por meio do acento grave. Então, a gente não escreve, reiterando, a gente não escreve o a, artigo, e o a, preposição, separados, a gente escreve eles juntos por meio da crase, do acento grave, ok? Bem simples mesmo. E aí, o que isso tem a ver com regência verbal? Tem a ver com o fato de que o verbo, muitas vezes, pede a preposição a. E, se houver um substantivo feminino após o verbo, que pede a preposição a, vai haver também o artigo, certo? E aí eu dei um exemplo. O verbo ir pede a preposição a. Vou a algum lugar, certo? E se você puser um substantivo feminino depois do verbo ir, então vai ficar com dois as. Vou a feira. Mas a gente não fala vou a feira, né? Ninguém fala assim. E nem se escreve assim também. Então a gente usa o acento grave para simbolizar a junção desses dois as. Vou à feira, certo? Bem tranquilo isso aí. O que pega um pouquinho é saber a regência de alguns verbos, que normalmente na fala a gente não usa a preposição a. E aí, na hora da prova, a gente já viu alguns dos verbos que vão cair na prova, mas se vocês tiverem dúvida, basta acessar o site aí, Aulet, pôr o verbo que vocês acham que tem ou não a preposição a, e ele vai te dar a regência, certo? Então você olha lá no verbete do verbo, e ele vai te dar a regência com a, com ou sem a, certo? E aí, sabendo que ele tem a preposição a e que ele está sendo sucedido por um substantivo feminino, você vai usar a crase. Muito bem. E aí nós temos, por fim, o uso optativo da crase. O uso optativo da crase mais comum, há outros, né? Mas o que
você tem que saber para a prova é que nomes próprios femininos podem ou não vir acompanhados de artigo. Se eles podem ou não vir acompanhados de artigo, a crase é optativa, certo? Por quê? A crase é a junção do artigo a mais a preposição a. Então, eu posso dizer, eu dei meu caderno para Suzana, ou dei meu caderno para a Suzana. Entenderam? E aí, quando eu digo para Suzana, eu não usei o artigo a. Quando eu digo para a Suzana, eu usei o artigo a. E isso é a mesma coisa com a preposição a, né? Dei meu caderno a Suzana, e aí eu só usei a preposição, não usei o artigo. Dei meu caderno a Suzana com crase, e aí eu usei o artigo junto à preposição. Beleza? É isso aí, gente. Deem uma olhada no material anterior, refaçam os exercícios no caderno, caso seja preciso, e me mandem um WhatsApp, qualquer coisa. Beleza? Um abraço e bons estudos.